Bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais um webinar da CNI em parceria com o Sebrae, nosso quinto dessa série de apoio à internacionalização de pequenas empresas. As perguntas podem ser enviadas pelo chat, que nós responderemos ao final da apresentação. E se você ainda não se inscreveu no link para ter acesso a conteúdos exclusivos e o convite dos próximos eventos nossos, você pode acessar o site industriaglobal.com.br e fazer essa inscrição que nós mantemos vocês informados, tá bom? O tema do nosso webinar de hoje é sobre design e inovação de embalagens para exportação. A embalagem que, se ela é estratégica para a empresa no mercado doméstico, ela adquire uma relevância ainda maior na exportação. Há uma série de cuidados que as empresas devem ter na exportação, com uma cultura diferente, então são hábitos de consumo e concorrentes diferentes que ela vai enfrentar. Há requisitos de mercado também, que podem até inviabilizar a mercadoria de entrar no mercado, então ela tem que estar atenta a essas questões. E a importância da eficiência logística também da embalagem de transporte, para que o produto chegue tanto nas condições, em perfeitas condições no mercado, quanto no menor custo possível, para que os negócios consigam ser viabilizados. Então, para tratar desses assuntos, estamos aqui com dois especialistas em design com ampla experiência nesse campo de exportação, nossos parceiros Lucas e Emílio, e estamos também com o Delcio, que vai apresentar o caso de sucesso da Bradzel, como ele superou esses desafios na exportação, e hoje é um caso de sucesso para a gente. Bom, então, perguntas podem enviar pelo chat e a gente responde ao final. Vou passar para o Lucas. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui tratando desse assunto novamente com a convite da CNI do Sebrae, juntamente com o Emílio, quem já desenvolvemos aí algumas consultorias voltadas a esse tema de adequação de embalagens para exportação. E eu vou começar trazendo um tópico que você comentou sobre a empresa que se prepara para exportar o seu produto. Na sua maioria dos casos, ela já tem uma comercialização e uma experiência no mercado doméstico, né, de comercializar dentro do território brasileiro. E quando nós, cidadãos, também nos preparamos, seja para uma viagem de turismo, de negócios, para outro país, nós também temos uma série de situações que precisamos checar: passaporte, idioma, questões de vacina e assim por diante. E quando uma empresa vai preparar o seu produto para a entrada no mercado internacional, tem uma série de requisitos que nós também precisamos atender. A embalagem, ela surgiu há muitos anos, né, nas civilizações antigas, com um caráter de proteção, de envio de transporte de um lado para o outro. Com o passar do tempo, ela passou a ter uma importância muito maior, até com o advento de revolução industrial e até um pouco antes disso, de timbrar algumas informações de denominação de origens de produtos. Ao longo do tempo, ela teve uma relevância ainda maior com o advento do marketing, relações comerciais ainda mais intensas da era moderna, e isso passou a exigir ainda mais desse ativo. Vamos dizer assim, a embalagem hoje ela é uma ferramenta de grande potencial de comunicação da marca para com os seus consumidores. E é muito importante
quando uma empresa ela decide atuar no mercado internacional, que ela conheça justamente com quem ela vai se relacionar. Então, nós temos uma preocupação muito grande com o ambiente interno dessa indústria que vai exportar o seu produto, mas é fundamental termos uma preocupação com a ponta final, que é quem vai consumir esse produto. E dentro desse cenário, a embalagem ela é vista como um ponto de contato dessa marca com o seu público consumidor. Muitas das empresas que nós vemos nos supermercados, no ponto de venda ou em outros ambientes de compra, elas têm a embalagem como o único ou um dos poucos materiais de comunicação para promoção da sua empresa, para divulgação dos seus diferenciais, dos atributos daquele produto envasado. Então é muito importante que a embalagem ela seja vista e seja tratada dessa maneira, não só no ambiente doméstico, mas principalmente quando ocorre uma exportação. Se já é difícil para o empresário ele fazer uma ação, seja de propaganda, divulgação, comunicação, no seu produto em larga escala no mercado nacional, no mercado internacional, onde existe, dependendo do cenário, uma competição muito grande, essa embalagem ela se apresenta de uma forma ainda mais importante para o sucesso das tratativas comerciais. E dentro desses atributos que a embalagem se insere como um ponto de contato de marca, em um cenário de branding, de construção, gestão de marca, ela também tem um papel fundamental dentro de um outro termo que a gente costuma chamar, eu e Emílio, que você conhece bem, Felipe, que é o sistema de embalagem. Quando nós vamos exportar, a embalagem ela deixa de ser um elemento que está presente no ponto de venda, ela passa a ter um percurso longo e uma série de atributos que precisam ser estudados para que a exportação ocorra com sucesso, desde identificação da composição do próprio produto. Alguns países podem ter algumas restrições de ingredientes ou exigir alguma preparação diferenciada. Legislações específicas para constar nas faces da embalagem, para que ela chegue adequadamente ao destino e não seja também uma barreira de entrada. O Emílio vai comentar um pouco mais sobre esses aspectos também. E, principalmente, a questão de hábitos e comportamento de consumo desse público consumidor, como você foi muito feliz na introdução. A maneira como as pessoas interagem ou elas veem determinados produtos em diferentes mercados é fundamental para que essa adaptação da embalagem ou até mesmo a adaptação do próprio produto ela tenha sucesso. Dentro disso, inclui-se também a questão do próprio nome da empresa, ou o nome do produto, ou o nome da linha de produtos. Né? Quando nós vamos levar a nossa exportação ao mercado de destino, essas situações elas também são fundamentais de serem avaliadas para que não soframos uma má interpretação com as nomenclaturas que compõem a nossa apresentação, a apresentação do nosso produto através da embalagem. E tem um aspecto que eu observei nas consultorias já realizadas e que é uma barreira de dificuldade quando nós vamos iniciar esse processo de adequação da embalagem ao mercado externo. Em muitos casos, quando a empresa inicia esse trabalho pela primeira vez, ela não conhece a maneira pela qual ela vai comercializar o produto no mercado internacional. Ou seja, se ela vai trabalhar através de um intermediário, um distribuidor, se ela vai atuar com uma equipe de vendas própria, se ela vai atuar com uma equipe de vendas própria, mas através de um sistema de venda direta, por catálogo, com uma série de pessoas subcontratadas distribuindo esse produto no país,
se ela vai atuar com a colocação em gôndolas, pontos de venda, ou se será através de feiras e eventos. E, mais recentemente, a gente tem o avanço do e-commerce, que também é uma forma que muitas empresas usam para entrar nesses mercados internacionais. E qual que é a importância disso? A embalagem ela se comporta de diferentes maneiras, ela pode ser usada de diferentes formas, dependendo da maneira como ela será comercializada. Pois a exigência de comunicação da embalagem para com os seus públicos e o relacionamento, ele é diferente. Não só isso, mas também as questões de transportes, proteção, segurança, que o Emílio vai abordar muito bem. Alguma dúvida, Felipe? Alguma pergunta? Emílio, eu acredito que você pode completar com alguns aspectos seguintes para a gente a sequência no assunto do sistema de embalagem e fazendo essa troca de conteúdos. Bom dia a todos, prazer estar aqui trocando mais essa experiência com todos vocês. O Lucas complementou bem, fez uma introdução bem objetiva nessa questão da embalagem primária, principalmente. Eu acho que é aquela que está em contato diretamente com o produto, né? Então, acho que o Lucas desenhou bem essa primeira fase. Complementando tudo isso, eu acho que é uma questão bastante relevante a gente comentar também sobre a importância da embalagem de transporte e a questão da embalagem industrial, né? São dois tipos de embalagens muito importantes para complementar a eficiência dessa embalagem no mercado internacional, no mercado de destino. Então, o correto dimensionamento dos materiais, a embalagem de transporte, a gente pode comentar como se fosse papelão do lado, né? Então, acho que esse é um ponto bastante interessante, porque complementa bem todo o trabalho que é realizado no desenvolvimento da embalagem primária. Então, características que a embalagem primária tem devem ser mantidas até o consumidor final, até o ponto de venda. E essas características, elas somente são mantidas se você bem dimensionar a tua embalagem de transporte e, consequentemente, a acomodação dessa embalagem primária dentro da embalagem de transporte. Isso é muito importante, as empresas prestarem bastante atenção nesse ponto. A embalagem, ela hoje, ela é um elemento estratégico, bom, agora mais do que nunca, muito importante para a viabilização dos produtos, ou de uma linha de produtos, que nem o Lucas comentou, no mercado que vai receber todos esses produtos, independente do ramo de atividade de cada empresa. E muitas vezes, eu, nas minhas consultorias, eu gosto muito de fazer um diagnóstico bem feito do produto e para onde esse produto vai, né? E esse diagnóstico do sistema de embalagem, entendendo através do responsável da empresa, muitas vezes o contato é diretamente com o responsável pela empresa, com o diretor, a gente entender algumas características básicas que a empresa tem, mas ela não tem a condição de desenvolver adequadamente, ou às vezes não tem o suporte adequado para direcionar um projeto da embalagem primária, embalagem de transporte e embalagem industrial. Então, o que eu faço muito é ouvir muito a parte técnica da empresa.
entender como que esse produto foi concebido, para onde que ele vai, que tipo de modal ele vai ser utilizado, que estado ele vai ser exportado, né? Tem vários produtos, tem clientes que eu já desenvolvi sistemas de embalagem que o produto sai montado daqui do Brasil para chegar até um mercado-alvo, por exemplo, saiu do Brasil, foi diretamente montado até o Canadá, até os Estados Unidos. Enfim, todas essas situações, se ele é embalado, não é, ele é a granel, e o tipo de modal são itens que o empresário já tem uma certa noção de como ele vai agir, né, na questão da logística e da distribuição do produto dele, quanto que ele vai querer vender desse produto nesse mercado-alvo. Isso tudo influencia no desenvolvimento da embalagem, muito fortemente. Então, uma das minhas características é ouvir com bastante atenção essas informações, ouvir essas especificidades de cada empresa, e aí começar a traçar uma análise técnica, dimensional, de peso, de características de produtos que são fundamentais aí para que a embalagem obtenha o êxito de ser exportada e chegar até o consumidor final fora do Brasil o mais intacto, o produto mais intacto, o mais protegido possível. Não é uma tarefa, às vezes, muito fácil, porque são várias as dificuldades que se encontram dentro de uma distribuição logística de produtos. Resistência de materiais é uma delas. Tipo de modal, por exemplo, hoje no mundo 75% do volume exportado é via marítimo, então via modal marítimo. Então são características que você tem que levar muito em consideração no desenvolvimento, na pesquisa e no desenvolvimento da engenharia de embalagem. São alguns pontos que são importantes, que a gente tem que levar bastante em consideração. Uma outra característica que eu gosto também de entender é quais são os materiais que a empresa hoje ela já está acostumada a usar no seu sistema de embalagem, no seu empacotamento. Então, não adianta você desenvolver uma nova tecnologia onde que vai dificultar, por exemplo, o processo produtivo do cliente. A embalagem ela tem que somatizar com essa produtividade, ela tem que agregar valor, não só no PDV, como o Lucas colocou, mas agregar valor dentro do chão de fábrica, dentro das indústrias. Eu acho que essa performance você consegue se você realmente entender os materiais que as empresas usam. Então, isso é um ponto que eu também trabalho muito fortemente. Uma outra característica que eu também gosto muito de comentar com os meus projetos é buscar bastante o aperfeiçoamento da especificação da embalagem. As empresas hoje, eu tenho assim, esses dados como dados práticos, por incrível que pareça, várias empresas hoje não têm uma especificação de embalagem aderente. E isso dificulta todo o processo, até mesmo o processo de exportação. Porque se você for ver hoje um packlist, por exemplo, que é uma lista de materiais para você fazer uma exportação, para você efetivar a sua exportação, um dos principais itens é você informar no teu packlist as características que são as características das embalagens, né? Que ela está atrelada diretamente às especificações técnicas. Então, se você não cuidou da embalagem em paralelo ao desenvolvimento do teu produto, vai chegar uma hora que você vai ter que desenvolver de forma mais eficiente e documental essa especificação. Então, é um ponto bastante importante, eu diria que as empresas precisam buscar essa melhoria no seu processo. Automaticamente, quando você trabalha com a especificação das embalagens, e de forma bem aderente, de forma criteriosa e em parceria, principalmente com o fornecedor de embalagem, porque o fornecedor de embalagem que detém a tecnologia dos materiais,
Então, é ele que vai dizer que vai utilizar o filme tal, vai utilizar a gramatura Y, vai utilizar a característica do material especificamente para você conseguir fazer o desenvolvimento. Então, essa aproximação com os fornecedores é muito importante na questão do êxito da embalagem. Também tem um outro ponto que a gente não pode deixar de lado, que é conversar com as transportadoras, né? A gente sabe que as transportadoras no Brasil hoje são muitas, mas são poucas que você consegue hoje ter um cuidado específico para determinados produtos. Existem até transportadoras que se especializam em determinados tipos de produtos, que é muito importante. Então, esse ponto também é digamos assim, são quatro pontos muito que se ligam muito fortemente, que é a especificação da embalagem, a empresa que produz o produto, as transportadoras e os fabricantes. Isso é muito importante ter essa simbiose. Um outro ponto também que eu gosto muito de trabalhar é a questão, o Lucas abordou alguma coisa sobre a questão das impressões, das informações no ponto de venda, da embalagem primária, isso é muito importante. Então, existem normas que a gente tem que seguir sobre isso, que determinam simbologias, determinam como você vai informar e comunicar o teu consumidor em relação a pictogramas que, na prática, eles acabam protegendo a embalagem, informando quem vai manusear essa embalagem de forma adequada. Isso é muito importante, né? Esses requisitos gráficos de forma bem distribuída e bem alocada no layout da embalagem, seja ela na embalagem primária, ou seja ela na embalagem de transporte ou na embalagem industrial. Um outro ponto também que faz parte de todo esse processo quando a gente busca, né, a questão da embalagem como contribuição à promoção à exportação, é você entender e ser muito criterioso na questão dos custos das embalagens. Eu acho que esse é um ponto muito difícil, mas é um ponto que tem toda uma importância quando você direciona um produto para exportação. Você vai ter uma visão de quanto esse sistema de embalagem vai impactar nos seus custos. Isso é muito importante, você desenvolver isso em parceria com a própria empresa, com algum setor da empresa que tem esse suporte financeiro e de custos, para a gente realmente chegar num valor e num investimento interessante para que o produto ele seja economicamente viável. Poderia comentar aqui também uma outra questão bastante importante, que é em relação à paletização dos produtos, né? Então, quando você vai direcionar um produto para o mercado externo, automaticamente você precisa de uma embalagem industrial, ou seja, você precisa de um pallet. Normalmente esse pallet ele é feito de madeira tratada, ele pode ser pallet de metal, ele pode ser pallet de plástico, enfim, depende muito do que a empresa, qual que é o ramo de atividade de cada empresa. Mas eu vou me ater aqui em algumas informações sobre o pallet de madeira, que normalmente é o mais utilizado hoje, né? São medidas que são bastante utilizadas, que é o 1000 por 1200 milímetros, que são medidas no padrão Brasil, né? E o 1100 por 1100 milímetros também é muito utilizado. Um pouco diferente da medida do Europallet, que é um pouquinho mais compacto, tá? Tem 1200 por 800 milímetros, mas, enfim, são embalagens importantíssimas para que toda a cadeia do sistema de embalagem se consolide
em chegar no distribuidor final de forma o mais intacta possível. Se nós acertamos na embalagem primária, acertamos na embalagem de transporte, no acondicionamento do produto, na quantidade de embalagens sobre um pallet, não podemos errar na unitização, né? E a unitização da carga é um item muito importante para que todo esse processo chegue até na ponta, lá no final do novelo, de forma mais, o mais correta possível, prevendo exatamente algumas situações que nós temos no ambiente de distribuição, como inclinações de transporte, umidade, queda, impactos, vibrações, etc. Então, não é qualquer tipo de madeira, não é qualquer tipo de pallet que a gente pode utilizar. Existem sistemas de cintamento, que são muito importantes, existem sistemas de bags que são utilizados dentro de containers para amortecer as vibrações e não deslocar os produtos internamente dentro de um container. Existem uma série de proteções que atualmente a gente utiliza, que faz com que a carga realmente ela esteja bem protegida. Não sei se tem mais alguma questão, Felipe, que você quer que eu aborde. Eu tenho algumas informações também sobre a questão de tratamento de madeira em relação a pallets, que é muito importante. Às vezes tem uma norma internacional para isso, que é a NIF 15, que algumas pessoas têm um acesso bastante fácil dessas informações via internet, né, que é a norma internacional para medidas fitossanitárias da madeira. Até, inclusive, eu estava até comentando, Felipe, à tarde, eu vou ter uma reunião justamente sobre isso, acompanhar um processo de embalagem de madeira, vou acompanhar um processo de tratamento de madeira para pallets. Então, essa é uma questão bastante importante, né? Ser feito um tratamento por uma empresa credenciada pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cada pallet tem também suas simbologias, tem suas marcações, né? E existem também alguns tratamentos de pallets que a gente conhece, por exemplo, sobre alta temperatura, né? Onde que a madeira ela fica exposta aí a pelo menos 30 minutos a 56 graus, para justamente limpar toda essa madeira, né, fumigar toda essa matéria-prima, evitando aí pragas florestais, quarentenárias entre os países. Mais do que nunca agora é bastante importante essa questão. E outros tipos de tratamentos, também como o bromento de metila, que aí já tem tabelas específicas de temperatura, dosagem, etc. Eu acho que é mais ou menos essa a minha visão aí. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Emílio, obrigado. A gente está recebendo algumas perguntas aqui já, que a gente vai endereçar no final. Mas acho que assim, a apresentação foi muito boa, assim, abrangente. Acho que você tratou bastante a importância da embalagem, conversando com todo o processo produtivo, os stakeholders que a empresa tem. Lucas trouxe muito essa informação de mercado, que a gente precisa estar sempre atento, onde o produto vai estar exposto, né, qual é a comercialização que a empresa vai fazer. E agora eu jogo para o Délcio mostrar para a gente como a empresa dele enfrentou todos esses desafios e conseguiu aí efetivar a exportação no mercado. Bom dia a todos, primeiramente. O desafio da Bradesio, ele, antes da gente entrar no mercado, o mercado que a gente entrou foi o mercado americano, e o mercado norte-americano é um dos mais exigentes do mundo, né? Então, por que a gente escolheu o mercado americano para um primeiro pontapé? Primeiro porque surgiu uma oportunidade de pessoas estarem nos procurando para levar o nosso produto.
A Bradesio é uma marca da indústria marinha e alimentos. Nós temos 27 anos de mercado e nós produzimos pão de queijo congelado. Aqui no Brasil, a nossa marca é o Jeito de Minas, e para exportação nós desenvolvemos uma nova marca. Então, começou daí. O nosso projeto de planejamento e estudo levou 1 ano, porque a gente percebeu, aprendendo com o erro de outras empresas que já estavam lá, que muita gente quer levar o nome que ela tem no Brasil, a embalagem que ela tem no Brasil, e quer que dê certo lá fora. Então, as pessoas têm uma tradição pela sua marca, têm uma paixão pela sua marca, e quer que isso dê certo lá fora. Mas não necessariamente as marcas em português ou do Brasil vão ter uma boa conotação lá, as pessoas vão poder pronunciar a sua marca corretamente. Então, isso aí acho que é um primeiro desafio, é você ter uma marca que você possa ser pronunciado fácil pelas pessoas, pelo consumidor que você deseja. E aí que surgiu a ideia da Bradesio, que é a junção de bread, né, que é pão em inglês, com Brasil, e escrevendo em Brasil com Z, porque lá fora se escreve Brasil com Z, e a gente uniu a Bradesio nesse nome, e aí você parte para um outro patamar. Quando você define uma marca, você precisa registrar essa marca lá. Então, você tem que ir no órgão local, né, no órgão nacional de registro. No Brasil, quem faz isso é o NPI, que faz isso, todos os registros de marcas e patentes. Nos Estados Unidos, que, salvo me engano, é USPTA, eu acho. E aí a gente registrou a marca, que também não é fácil, você tem que registrar a marca para depois ser contestado se existe uma outra marca com o nome ou com a logo próximo à sua, e depois, se não for contestado e for aprovado, aí sim você tem o registro da marca. Então, acho que, primeiramente, o primeiro passo é esse, porque imagine você fazer todo um estudo, um trabalho, compra de embalagem, compra de caixa, você mandar o produto para lá, e aí chegar uma marca lá, indeferir a sua marca, e em pouco tempo você ter que retirar e ficar com esse prejuízo. Então, acho que isso é premissa, isso é básico, de você, quando pensar numa marca, pensar numa logo, fazer logo o estudo de viabilidade de registro e aí prosseguir nesse caminho. A segunda etapa foi em relação à cultura de consumo. O Lucas falou muito bem aí sobre essa cultura de consumo, para entender o consumidor. Muitas das vezes, o empresário, ele acha que o feeling dele é a alma do sucesso. Não que isso não conte, isso faz parte. Mas não necessariamente o que você teve sucesso no Brasil vai te garantir ter sucesso lá fora. São culturas diferentes, são modos de avaliar o produto diferentes, são modos de consumir o produto diferente. Então, por isso que o nosso estudo levou aí, no mínimo, 1 ano, para que a gente entenda. E eu acho que também um ponto importante, não vale a pena você pegar o produto e levar para os seus amigos lá, que são brasileiros, e eles falarem, não, traz o produto que vai dar tudo super certo. Ok, isso pode ser até otimista demais, mas será que é esse público que você quer atingir lá? Entendeu? Então, acho que você tem que procurar pessoas que vivem a cultura do local. Até mesmo que se você for num dono de supermercado, no nosso caso, a gente trabalha com varejo, talvez o dono do supermercado adore o seu produto, prove, mas e o consumidor? Eu acho que a gente tem que escutar o consumidor. Então, essa pesquisa ela tem que ser feita baseada no consumidor que está lá a gente chama piso de loja, né? Piso de loja do supermercado, fazendo a sua compra, para entender a cultura de consumo. Será que ele vai estar disponível para assar um produto? Será que ele não quer um produto pré-pronto? Que tipo de embalagem que eu vou apresentar? Quais são as línguas que eu vou colocar nessa embalagem? Eu vejo também que muitas indústrias, para diminuir custo, querem usar a mesma embalagem do Brasil e simplesmente colocar uma etiqueta atrás e mandar essa embalagem para o mercado externo.
e muitas dessas vezes o consumidor não quer isso, porque ele se sente, às vezes, afrontado, a pessoa quer entrar no país e quer colocar uma etiqueta atrás. Então, nós fizemos um estudo, nós desenvolvemos uma embalagem específica para o mercado externo, ela é totalmente diferente da nossa do mercado interno, muito mais cara, ela é 500% mais cara do que a embalagem nossa do mercado interno. Mas a gente entendeu que é imprescindível esse investimento, porque se entrar lá com a embalagem que nós temos no Brasil, a gente não ia conseguir ter a visibilidade e ter o contato com o consumidor que a gente queria. Porque uma coisa que eu digo, você vai nos mercados, que é o mercado que a gente pesquisou, que é o mercado norte-americano, você vai no supermercado, as embalagens são lindas lá, né? 99% das embalagens ela tem uma atratividade assim fantástica para te chamar a atenção. Eu digo que talvez o produto nem preste, né? Você compra muitas das vezes pela embalagem, porque muitas dessas embalagens você não consegue olhar o produto, não sabe, mas a embalagem ela é tão atrativa a que você vá lá e coloque essa embalagem no seu carrinho. Então, muitas das vezes, levar essa embalagem que você tem aqui para lá, ela pode ser um tiro no pé para que você entenda realmente se é isso que o consumidor quer. Então, a gente foi pesquisar, eu estou até com uma embalagem aqui na mão, não sei se dá para visualizar bem, né? A nossa embalagem é totalmente diferente da embalagem do mercado interno, ela é um sistema de ziplock, stand-up post, que é chamado nos Estados Unidos. Então, aqui ela tem um zip, né, que você abre a embalagem, depois de você consumir o produto, você fecha essa embalagem aqui, e ela também para em pé, porque embaixo ela tem como se fosse uma base, e aí ela para em pé nos freezers. Por quê? Os freezers norte-americanos, a maioria deles são freezer verticais. Então, se você tiver uma embalagem igual você tem no Brasil, aquela embalagem sem essa base, você não vai, o seu produto vai ficar caído no freezer. Então, você perde aí 90% de visibilidade. Se você tiver uma base, o seu produto vai ficar em pé. E a gente optou também por trazer cores do Brasil. Então, a nossa marca, deixa eu colocar aqui, a nossa marca Bradesville, ela é uma marca que prevalece as cores do Brasil, né? Porque a gente sabe que o pão de queijo é um produto muito consumido e foi criado no Brasil, então a gente queria explorar isso como um produto regionalmente brasileiro. A gente criou a embalagem em 3 línguas, né? A gente tem a embalagem em inglês, que é a principal língua, nós temos a embalagem em português e espanhol. Então, você consegue, numa mesma embalagem, atingir 3 públicos diferentes, totalmente diferentes. Essa embalagem não é uma embalagem do mercado interno que nós levamos para lá, é uma embalagem extremamente focada para o mercado. E um outro ponto que nós fizemos é criar uma janela, essa janela transparente, para que o consumidor possa ver o produto que está dentro da sua embalagem. Se você for ver, muitas das embalagens, ela não tem essa janela, então o consumidor ele compra o produto no escuro. Então, para ter transparência com esse consumidor e a gente entender que esse consumidor precisa visualizar o produto antes de comprar e não ter um susto quando chegar em casa e for olhar o produto, a gente fez essa janela para que o produto possa ser mais transparente e mais informação com o consumidor. Um outro ponto muito importante que também foi falado é a questão das normativas técnicas de cada país. Cada país tem as suas legislações, tem as suas nomenclaturas, tem as suas leis. No caso dos Estados Unidos, o órgão regulador é o FDA, que ele que regula como vai ser os seus códigos de barras, como vai ser as descritivas da sua embalagem, como vai ser o seu valor nutricional, né, qual é o tamanho da letra que você vai usar, o tipo da fonte que você vai usar. Então, é muito importante pesquisar, entender essas nomenclaturas, essas exigências dos países, porque senão você pode correr um risco de despachar um container no Brasil, né, esse container chegar no destino final, quando ele for avaliado pelo órgão regulador, se ele não for aceito, você vai ter todo esse custo de trazer esse container de volta ou ter que vender esse container num outro país.
Então, acho que isso é um ponto extremamente importante no pré-requisito de embalagem, tá? No nosso caso, isso funciona, pelo menos nos Estados Unidos, é tão sério que o que está escrito nos nossos valores nutricionais, o FDA, ele coleta uma amostra do container, faz uma análise físico-química no laboratório, e se não tiver exatamente o que está escrito nos valores nutricionais com análise, eles não aceitam o produto volta e o produto não é desembarcado nos Estados Unidos. Então, isso é muito sério, as empresas precisam entender isso e se adaptar perante a esse novo mercado. Então, assim, o que parte da embalagem, a gente está falando de uma embalagem aqui que tem contato com o consumidor final. Então, você precisa entender todo esse passo a passo para chegar nesse contato. E um outro passo é a nossa embalagem, que você vai colocar a sua embalagem dentro dela, que são as caixas. Nossas caixas nós mandamos em caixas, nós mandamos em pallets, né? E a gente fez um estudo também de como levar esse pallet para lá. Então, os nossos pallets são pallets filmados, pallets que passaram pela fumigação, né? Que você vai tratar todo aquele pallet certificado, com madeiras de reflorestamento, pallets que nós usamos cantoneiras para fixar essas caixas, para não ter problema em relação a isso, porque não adianta você se preocupar só com a embalagem final e não se preocupar com aquelas embalagens primárias que você vai ter que enviar para esse destino. Então, eu trouxe até a caixa aqui para a gente mostrar, não sei se dá para ver muito bem. Essa é uma caixa também desenvolvida para o mercado externo, né? É uma caixa totalmente diferente da nossa caixa do mercado nacional. Nós temos uma parede dupla aqui, ó. Então, é uma caixa muito mais resistente. Ela é toda resinada, porque ela vai para um ambiente congelado. Ela é toda branca, com as especificações. E é uma caixa muito mais cara do que uma caixa que nós trabalhamos no mercado interno. Então, a gente não... vamos mandar da forma que a gente tem aqui no mercado interno, que vai dar certo. Então, a gente pesquisou, então a gente mudou toda a estrutura de produção para atender esse mercado, que era o mercado externo. Muitas das pessoas não querem, não, eu vou mandar, vamos ver se vai dar certo, e depois não sabe por que não deu certo. Então, acho que esse estudo, chamar uma empresa de design que possa orientar, que tenha experiência. Durante esse 1 ano, nós fizemos 6 visitas ao mercado que nós gostaríamos de atuar. Fomos em 2 feiras internacionais, entender o consumidor, entender o cliente que a gente iria trabalhar, para aí sim você fazer um planejamento e começar a exportar. Então, a nossa experiência é muito de planejar com calma, entender a sua planta, porque você vai ser auditado e fiscalizado por órgãos internacionais. Então, você tem que entender se a sua planta está apta para exportar, porque você precisa de uma certificação de exportação. Tem muitos países aí que são várias exigências, né? País Oriente Médio é uma exigência, Ásia é outra exigência, mercado da América do Norte já são outros pré-requisitos. Então, você primeiro precisa entender se a sua operação está pronta para isso. Se não estiver pronta, faça um plano de negócio específico para a área de exportação e muito pé no chão, porque dólar a R$6, todo mundo, vou ganhar muito dinheiro. Então, faça uma pesquisa de mercado, porque hoje quem coloca preço no produto, muitas vezes é o mercado, não é a indústria. Não adianta você querer chegar com preço lá fora do que o mercado está praticando, que você não vai ter o giro que você gostaria de ter. Então, tem que entrar nessa realidade, entender quais foram os cases, quem deu certo, quem deu errado, qual é o público que você vai atingir lá fora, pé no chão, entendeu? Para que você realmente possa dar um passo. É um passo desafiador. Normalmente, as empresas que começam a exportar, elas se qualificam melhor para o mercado interno, você vai ser visto com outros olhos no mercado nacional, porque você é uma empresa exportadora, você está atendendo níveis
de segurança de produção, de qualidade industrial, níveis internacionais, que muitas dessas vezes são muito mais rigorosos lá fora, até mesmo. Então, isso é importante que a sua estrutura esteja, que você monte um corpo de pessoas que possam operacionalizar isso, ou através de pessoas que montem um departamento de exportação, ou através de uma trade que vai te auxiliar a entrar no mercado externo. Então, tem várias formas, vai depender de cada empresa, de cada perfil, qual é a estratégia de cada um para entrar no mercado lá fora. Mas eu vejo que a embalagem ela tem um ponto fundamental em relação a isso. Não adianta você ter o melhor produto, melhor qualidade, a gente busca levar para o mercado externo o mesmo produto que nós levamos aqui, porque a nossa qualidade já é padrão internacional para o mercado interno, a gente só adaptou a questão das embalagens, o nosso produto é o mesmo produto, só que a embalagem é diferente. Então, você precisa entender isso. Muitas das empresas querem começar logo para o mercado externo. Eu acho que para a empresa ir para o mercado externo, ela precisa estar madura o suficiente no mercado interno. Você está bem no mercado interno, você já alcançou o que você gostaria de alcançar no mercado interno, aí sim, eu acho que é o momento, talvez, de você dar um passo mais ousado e mais desafiante. Então, acho que mais ou menos é um pouco da nossa história em relação a isso. E estou aberto aí a pergunta aí junto com o pessoal. Obrigado, Delcio. Acho que a apresentação foi excelente. Então, eu queria agradecer e parabenizar por todo esse processo que vocês passaram. Certamente não é fácil nem da noite para o dia, mas que ele é necessário para garantir um sucesso, né? Então, recebemos aqui algumas perguntas. Vou começar perguntando ao Delcio. Já duas perguntas, né? Uma do Frederico Fayad perguntou qual seria o tempo médio de conclusão do registro da marca nos Estados Unidos, e uma outra do Rodrigo Carrijo, que vai nessa linha também, quanto tempo a Bradesville levou para ajustar todo o processo de exportação para os Estados Unidos? Vamos à primeira pergunta. O tempo de registro vai depender muito se você vai ter marcas que conflitam com a sua marca lá, tá? Quando nós demos entrada no nosso processo, uma pessoa achou que a nossa marca ia conflitar com a marca deles. Então, o nosso processo demorou aí quase 6 meses, porque nós tivemos uma pessoa que contestou, aí nós tivemos que pagar um escritório de advocacia lá nos Estados Unidos para que realmente mostrasse que o nosso segmento era outro, que a nossa marca não ia contestar dele, que a nossa logo era totalmente diferente, e aí nós ganhamos o processo em cima do órgão, e isso demorou em torno aí de 6 a 8 meses. E a segunda pergunta, acho que era o tempo que a gente demorou para planejar o projeto. Foi o que eu falei no início. Nós demoramos 1 ano aí em cima de pesquisas, de viagens, reuniões com agências que criando as nossas embalagens, né? Entendendo esse consumidor. Então, esse período aí demorou aí 12 a 14 meses, 1 ano e pouco. Ok, obrigado, Delcio. A próxima pergunta eu vou fazer aqui para o Emílio, da Maria Gabriela Santos. Ela comenta que acaba perdendo em cotações porque nossos pallets não podem ser empilhados. Qual seria a sua dica para otimizar essa embalagem? E aí ela está falando de exportação de ferragens. Você tem uma dica? Bom, veja, o setor de atividade dela, ferragens, a parte de metal mecânica, a gente sabe que a gente não está trabalhando com um produto leve, pelo contrário, são produtos pesados, são produtos que têm uma questão do peso, a questão da resistência da embalagem é muito importante. Então, provavelmente ela está usando um pallet para fazer esse empilhamento de forma, talvez ele esteja até subdimensionado.
né? Eu não tenho ideia, mais ou menos, de qual que é a medida desses pallets, né? Pode ser que seja um pallet mais compacto, pode ser que seja um pallet de grande porte, eu teria que ver no detalhe. Mas, normalmente, a indústria metal-mecânica, ela exige muito na questão de resistência de materiais, da embalagem, e o pallet, com certeza, aí tem que ser redimensionado de acordo com o peso do produto que ela está exportando, para que ela consiga fazer um empilhamento adequado e consiga fazer uma ovagem de container de forma mais otimizada. Obrigado, Emílio. Próxima pergunta eu vou passar para o Lucas, a pergunta da Sara Saldanha. Como a embalagem ajuda a vender o produto? É possível afirmar que a embalagem vende e uma embalagem mal pensada repele? Sim, perfeitamente. Nós temos um ditado que a gente diz aqui que a embalagem vende o produto uma vez, né? A partir do momento que o consumidor teve contato com essa embalagem, ele se identificou com todas as informações que constam ali. O Delcio colocou muito bem. Ele preparou a empresa dele para o mercado externo, e ele fez uma série de análises de concorrentes, de consumidores. Ele teve que adaptar a embalagem do pão de queijo para um novo formato de sistema, standard pouch com ziplock. Muito provavelmente porque o consumidor americano ele tem um hábito de consumo em relação ao pão de queijo que é diferente do que o mercado doméstico no Brasil. O brasileiro faz uma fornada de pão de queijo, talvez o americano não faça, ele consuma algumas unidades. Ele precisa se adaptar a isso. A posição da embalagem na gôndola, se deitada ou em pé, um simples ponto desse já traria um sucesso ou um insucesso para o produto dele. Mas principalmente a pergunta da Sara, a embalagem ela é a representante maior de uma marca no ponto de venda. Se você não tem nenhum apoio dentro da área do piso de loja, como o Delcio falou, se você não tem nenhum representante realizando uma degustação ou explanando algo sobre o seu produto, quem vai fazer isso é a embalagem. Então a embalagem ela tem que comunicar todos os diferenciais da marca, do produto, ter uma boa legibilidade, atender a expectativa de quem vai comprar aquele produto. Quando nós vamos para um supermercado, nós estamos em contato com milhares de itens. Temos desde sabão em pó, pão de queijo, amaciante, refrigerante, bebidas alcoólicas, e entre outros. Mas no momento que nós nos encontramos na frente de uma determinada faixa, vou pegar o exemplo do pão de queijo, nós estamos somente olhando a competição referente a pão de queijo. E a nossa embalagem ela tem que ser aquela que se destaca perante os nossos concorrentes naquele momento. É um momento precioso, oportuno, cerca de 2 a 5 segundos, os estudos dizem que os consumidores tomam uma decisão de compra. E ela se dá muito através da embalagem. Ok, acho que muito bem posto. E uma pergunta aqui para o Emílio, do Leandro Barcelos. Como são feitas as identificações técnicas necessárias para as embalagens dos produtos? São feitas de acordo com material, fragilidade, peso ou modal que os produtos serão exportados? Então, as especificações técnicas, o Delcio comentou de forma bem correta algumas delas no tocante à questão da embalagem primária, né? Tem várias informações que você tem que se adaptar e adequar de acordo com o seu mercado de destino, como o Delcio comentou em relação ao produto dele. Em relação às embalagens de transporte e embalagens industriais, até tinha comentado rapidamente sobre o assunto, existe uma norma brasileira, que é a BNT 7500, que tem todas as informações sobre as embalagens, sobre as informações gráficas, sobre as simbologias mais utilizadas e mais esclarecedoras
no ambiente de distribuição das embalagens de transporte, no caso, entende-se aí, embalagem de papelão do lado, como essa que o Delcio apresentou para a gente, assim como também informações de simbologias em relação à identificação de carga e a identificação de containers. Essa é a norma recomendada. Ok, obrigado, Emílio. Vou passar para o Delcio agora uma pergunta do Williams Lobo. Quando se trata de embalagens para alimentos refrigerados, quais as principais características, pontos a serem observados e dicas a serem consideradas? Como atender às exigências sanitárias e encantar o cliente? As exigências sanitárias, você vai procurar o órgão que te fiscaliza normalmente, né? Normalmente no Brasil é o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, que até foi citado, e a própria Anvisa, né, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Então, para que você esteja dentro dessas exigências, você tem que ir até esses órgãos, entender qual é o ramo de atividade que você se enquadra e quais são as exigências que esse órgão estabelece perante ao seu negócio. No caso de produtos resfriados, você tem que ter muita atenção na temperatura que você vai trabalhar, né, porque tem muitas embalagens, por exemplo, que nós vemos em freezer de produtos resfriados, que formam cristais de gelos dentro da embalagem. Então, por quê? Porque existe uma abertura e fechamento de porta, de freezer, aquilo acaba tendo uma umidade dentro da embalagem, se a sua embalagem não for uma embalagem de qualidade, pode entrar umidade dentro dessa embalagem, e aquela umidade, que vai ser água, vai gerar cristais de gelo. Eu não sei se você já tiveram essa experiência de estar no ponto de venda e você pegar aquela embalagem que ela aparenta que está cheia de gelo congelado ali dentro. Aquilo, lá atrás, no início, não foi verificado a temperatura que ia chegar, o material daquela embalagem que seria usado para realmente não acontecer cristais de gelo lá dentro. Outro ponto importante, a embalagem pode estar embaçada, né? Eu falei que a nossa embalagem tem uma janela transparente. Se você também não tiver um produto adequado na embalagem, não adianta você ter uma transparência se aquela embalagem for ficar toda embaçada no ponto de venda, o consumidor não vai conseguir visualizar o seu produto. Então, acho que são várias coisas que no dia a dia, na operação, a gente que já está quase 3 décadas no segmento, vai trazendo essas experiências do que deu certo, que deu errado, as visitas visitando os mercados, avaliando o que o concorrente está fazendo, isso é muito importante para te trazer novas visões, né, novos olhares, mas no mercado de resfriado eu aconselho mais ou menos olhar esses detalhes. Ok, obrigado, Delcio. Vamos fazer mais uma aqui também, para não estender muito o nosso tempo, do Christian Alfredo Dias. Ele pergunta: que considerações vocês recomendam para fazer embalagens de frutas, especificamente uva? Que aspectos são importantes para fazer um bom desenho de caixa e aberturas para ventilação dentro da caixa? E se o Lucas e o Emílio quiserem comentar. Eu vou iniciar e vejo uma oportunidade de abranger alguns outros aspectos no início da pergunta do Christian. Ele solicita algumas recomendações, né? Então, quando nós vamos para a parte prática de execução de uma embalagem, seja a embalagem primária, depois eu vou passar para o Emílio falar sobre a parte de transporte, nós temos algumas ferramentas. Então, que recomendação eu daria? Tem esses aspectos de... Primeiro, eu precisaria entender qual é o cenário dele, né? Se ele está visando algum mercado em específico, então a gente estudar qual é esse meio de transporte que ele vai utilizar. Nós sempre fazemos uso de um acervo de referência, ou seja, um benchmark, estudar o que existe disponível hoje no mercado que já é utilizado, se existe alguma nova oportunidade, uma tendência ou uma nova tecnologia que possa ser usada para atender o caso dele.
o estudo de concorrentes, caso essa embalagem seja exposta, é muito importante nós estudarmos com quem ela vai estar exposta, né, à competição. E é um produto delicado, a uva, né? Então, acredito que a resistência aqui seja um ponto bem fundamental, que até o Emílio vai comentar adiante. E do ponto de vista de comunicação, de passar as informações da embalagem para o consumidor, entender qual é a relação desse consumidor com esse tipo de produto. O Delcio trouxe o exemplo do pão de queijo. O consumo de pão de queijo no Brasil é um. No mercado americano pode ser diferente, pode ser igual, ou pode ter até uma outra variação que nós desconhecemos em um primeiro momento. Então é interessante, isso tudo, todas essas frentes misturadas, elas contribuem para que uma embalagem tenha sucesso. Como o Emílio comentou antes, não é uma ação simples. Ela tem uma certa complexidade, mas que é dentro de uma linearidade aí a gente consegue atender. Bom, acho que a questão de desenvolver uma embalagem para o setor de hortifruti é um dos setores mais difíceis de se desenvolver sistema de embalagem e principalmente o uso de embalagens celulósicas. Existem algumas características específicas de cada tipo de alimento, de cada tipo de fruta, de cada tipo de hortaliça. A matéria-prima tem que ser uma matéria-prima, sempre que possível, que tenha um tratamento de anti-umidade, ou seja, tem que ter um hidrorrepelente a questão das embalagens, as capas das embalagens. Nesse setor de hortifruti, é um setor onde a embalagem ela tem que ter o máximo de encaixes possíveis, que seja uma coisa fácil do produtor ou do distribuidor dessa fruta conseguir montar e desmontar essa embalagem para que ela também não ocupe muito estoque no espaço que ele tem. Os furos de ventilação não são somente os furos de ventilação, mas são os encaixes que estão posicionados nas arestas dessas embalagens. Elas têm que estar em sintonia com o projeto, com a embalagem que vai em cima em termos de empilhamento. Furo alça para que a pessoa que vai manusear essa embalagem ela tenha facilidade na baldeação, no transporte, na movimentação interna, no posicionamento numa gôndola. Existe uma série de fatores, sim, existem cálculos para isso, mas normalmente são itens que vão, digamos, garantir o máximo possível o que eu falei aqui, a questão de resistência da embalagem e a proteção do produto até um supermercado, um atacadista e etc. Obrigado, Emílio. Acho que, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. O nosso contato fica à disposição para quem quiser depois aprofundar algum ponto específico. A CNI vai lançar um curso à distância agora em junho sobre adequação de embalagem, um curso bem ferramental que vai ajudar as empresas a identificar esses pontos que elas precisam aprimorar, como fazer pesquisa de mercado. Então, que vai apoiar bastante nesse processo. Então, fica o convite aqui agora em junho para esse lançamento do curso. Para encerrar, eu gostaria aqui de agradecer a participação aqui dos nossos palestrantes, Lucas, Emílio e Delcio. Agradecer a todos que acompanharam esse nosso webinar e podem se inscrever no nosso site industriaglobal.com.br para receber o convite para os próximos webinars. Muito obrigado